Elon Musk é possivelmente mais conhecido como brilhante empresário e diretor executivo da Tesla e da SpaceX. No entanto, ele também presta muita atenção aos desenvolvimentos econômicos e tem manifestado as suas preocupações em relação ao futuro. Por isso, neste vídeo, vamos analisar as previsões mais recentes de Elon Musk e descobrir por que é que ele acha que o futuro é mais do que uma simples recessão. Fique conosco até o fim do vídeo para descobrir por que é que Elon Musk está preocupado. É fundamental analisar o ambiente econômico atual para compreender melhor as precauções de Elon Musk. As economias mundiais enfrentaram recentemente vários obstáculos difíceis, tecendo uma complicada teia de incertezas. Em muitas áreas, as consequências da pandemia da Covid-19 resultaram em abrandamentos econômicos e perdas de emprego. As tensões geopolíticas complicaram ainda mais a situação, causando conflitos comerciais e potenciais interrupções no comércio mundial. Para além destas dificuldades, as interrupções na cadeia de abastecimento tornaram-se um problema grave que está a prejudicar as empresas em todo o mundo. Houve escassez e atrasos na entrega de bens e serviços necessários em resultado das limitações relacionadas com a pandemia, bem como desafios logísticos e de transporte. Consequentemente, as empresas tiveram de lidar com enormes desafios operacionais que limitaram a sua capacidade de expansão e rentabilidade. O impacto combinado destes elementos provocou recessões em diferentes regiões do mundo, agravando as dificuldades socioeconômicas com que se deparam os indivíduos e as comunidades. A base para compreender os avisos de Elon Musk e a necessidade de ações preventivas para resolver os problemas que se aproximam é a compreensão das complexidades da atual situação econômica. À medida que continuamos a analisar os seus pontos de vista, torna-se claro que as potenciais dificuldades no futuro vão muito para além do que normalmente se considera uma recessão. Elon Musk, um conhecido especialista em tecnologia e empresário, alertou recentemente para o facto de o nosso futuro econômico ser mais terrível do que uma mera recessão num discurso proferido num grande encontro econômico. Dado o historial de Musk em termos de pensamento inventivo e ideias imaginativas, o seu aviso tem mérito. Ele identificou algumas tendências alarmantes que chamaram a sua atenção durante os seus comentários. Embora os pormenores possam variar, é evidente que ele está preocupado com as ameaças que se podem materializar no futuro e causar sérias dificuldades às economias mundiais. As palavras de cautela de Musk servem como um apelo à ação à medida que navegamos nestes tempos inquietantes, encorajando-nos a ser proativos e a prepararmos-nos para o que quer que venha a acontecer. Podemos reforçar a nossa capacidade de resistência financeira e tomar decisões sensatas para um futuro mais seguro, tendo em conta e abordando os fatores que ele referiu. Numa entrevista recente, Elon Musk disse: "Estamos a aproximar-nos de um terreno desconhecido. Os indicadores são óbvios. Temos de estar preparados para uma recessão, diferente de tudo o que já vimos, uma vez que o panorama econômico global está a mudar rapidamente." Uau, essas são algumas palavras poderosas. Vamos agora explicar o aviso de Elon em palavras mais claras. Comecemos por analisar a situação atual da economia global. É essencial olhar para a situação atual da economia global para compreender a intensa ansiedade de Elon Musk. A economia mundial passou por uma montanha-russa de mudanças durante os últimos anos. Por um lado, o mercado de ações tem subido a novos patamares, o mercado imobiliário tem estado em expansão e as criptomoedas tornaram-se uma nova e fascinante fronteira financeira que está a atrair investidores de todo o mundo. Por outro lado, há sinais alarmantes que não devem ser ignorados. Com o aumento das taxas de inflação e dos preços dos bens e serviços, além disso, os governos de todo o mundo estão a debater-se com o aumento da dívida. Os déficits orçamentais agravaram-se em resultado da epidemia, uma vez que o governo teve de tomar medidas de estímulo inauditas para ajudar as economias em crise. A capacidade do governo para responder eficazmente às crises econômicas que se avizinham pode ser prejudicada pelos elevados níveis de endividamento nacional. Elon Musk defende que esta mistura de altos e baixos econômicos é essencialmente insustentável. Uma bolha que está pronta para uma correção significativa pode resultar do grande desequilíbrio entre o aumento da riqueza em algumas indústrias e as dificuldades econômicas sentidas por outras. De acordo com Musk, a correção iminente pode ser muito mais grave do que uma recessão convencional, com repercussões significativas a longo prazo, tanto para as empresas como para as pessoas.
Musk salienta a necessidade de políticas econômicas agressivas e abrangentes para resolver estes problemas. Insta as autoridades a encontrarem uma solução que promova o desenvolvimento e, simultaneamente, salvaguarde as pessoas mais indefesas da sociedade. É um defensor de uma abordagem deliberada das políticas governamentais. As previsões econômicas futuras de Elon Musk vão para além das preocupações econômicas óbvias, abordando os perigos menos óbvios, mas não menos graves, colocados pelo desenvolvimento da inteligência artificial, IA, e da automação. A IA e a automação estão a ser cada vez mais integradas em muitas empresas, à medida que a tecnologia avança a um ritmo sem precedentes. Embora estes desenvolvimentos tecnológicos tenham o potencial de aumentar consideravelmente a produção e a eficiência, também correm o risco de substituir maciçamente as profissões humanas. As tarefas executadas pelo homem estão atualmente a ser mecanizadas por máquinas e algoritmos de IA, o que poderá resultar num desemprego generalizado e numa alteração da composição da mão de obra. A perda generalizada de emprego tem repercussões sociais e econômicas. Milhões de trabalhadores poderão perder os seus empregos, o que poderá aumentar as taxas de desemprego, agravar as disparidades econômicas e exacerbar as tensões sociais. Para muitas pessoas e famílias, isto poderia significar um aumento considerável do sofrimento econômico, o que poderia desencadear convulsões sociais e instabilidade política. Elon Musk é da opinião de que os governos e as autoridades precisam de tomar medidas agressivas para resolver estes possíveis problemas. Uma dessas estratégias é a ideia de um rendimento básico universal, RBI, em que cada indivíduo recebe um subsídio regular para cobrir as suas necessidades fundamentais, independentemente do seu estatuto profissional. O RBI visa proporcionar às pessoas uma rede de segurança durante períodos de turbulência econômica, garantindo a sua segurança financeira e reduzindo o risco de pobreza. Os programas de reconversão e de melhoria das competências são uma parte essencial da atenuação dos efeitos da automatização e da IA na mão de obra. Estes programas dariam aos trabalhadores deslocados a oportunidade de aprender novas competências e conhecimentos relevantes para o desenvolvimento de sectores e possibilidades de emprego. Os governos podem atenuar os efeitos negativos da perda de emprego e promover uma mão de obra mais adaptável e resiliente, financiando programas de reconversão profissional que ajudem as pessoas a transitar para novos empregos e indústrias. Emprego ou diminuição de rendimentos podem influenciar a nossa capacidade de manter a nossa segurança financeira. Ter acesso rápido a dinheiro permite-nos ultrapassar tempos difíceis, sem recorrer a empréstimos com juros elevados ou vender investimentos a longo prazo a taxas desfavoráveis. Além disso, manter o dinheiro em caixa permite-nos aproveitar as oportunidades de investimento que se apresentam durante as recessões do mercado. Quando os preços dos ativos caem, existem oportunidades frequentes para comprar ativos subvalorizados, como ações ou imóveis, a um custo mais baixo. A nossa capacidade de aproveitar estas oportunidades e talvez gerar retornos substanciais quando o mercado recupera depende de termos dinheiro em caixa. A ênfase de Elon Musk na criação de uma reserva de dinheiro considerável é um passo preventivo que é consistente com a ideia de estar financeiramente preparado para ocorrências imprevistas. Se mantivermos uma reserva de dinheiro adequada, poderemos resistir melhor às catástrofes econômicas e colocar-nos em posição de prosperar quando a economia estabilizar. Mas quando se tem dinheiro, é crucial manter o equilíbrio. Ter uma reserva de dinheiro é uma ideia inteligente, mas acumular grandes somas de dinheiro também pode ser prejudicial. O aumento global dos preços ao longo do tempo, conhecido como inflação, pode reduzir o valor do dinheiro. Podemos ter menos capacidade para comprar produtos e serviços no futuro se tivermos grandes somas de dinheiro à mão durante longos períodos de tempo. Em vez disso, Musk sugere que as pessoas avaliem as suas necessidades e objetivos financeiros para decidir qual o montante certo a manter em dinheiro. Este processo de decisão deve ter em conta variáveis como as despesas de subsistência, crises inesperadas e oportunidades de investimento. O objetivo é encontrar um equilíbrio que ofereça segurança financeira sem comprometer o poder de compra a longo prazo. Elon Musk apoia fortemente a diversificação dos seus investimentos para além de manter dinheiro em caixa. Distribuir os seus investimentos por uma variedade de ativos, incluindo ações, obrigações, imóveis e até criptomoedas, é conhecido como diversificação.
Esta estratégia diminui o risco e garante que a sua carteira não está indevidamente dependente de um único mercado. Musk sublinha a necessidade de diversidade e a necessidade de compreender bem os ativos em que se investe para fazer escolhas sensatas. Concorda com Musk? Deixe-nos saber a sua opinião na secção de comentários abaixo. Se gostou de ver o vídeo, não se esqueça de gostar, subscrever e partilhar.